O Arrascaeta, cara, na minha opinião, ele é um dos melhores jogadores do mundo. Parecia uma vitória de 2019. Por quê? Porque quem decidiu foram caras que estão na história do Flamengo, mas que continuam fazendo história no Flamengo. Tá mostrando que não vai ser fácil pra ninguém bater o Flamengo, não. Pro seu torcedor, pra mim, é gol de craque. Não tem jeito, né, pessoal? A mídia, os antes, todos estão se rendendo ao time do Flamengo, né? O Arrascaeta, o Bruno Henrique. Vamos dar uma olhadinha aqui no que o pessoal e os antes falaram aí dessa vitória do time do Flamengo. Mas se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, é muito fácil. É só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão recomendados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E vitória e Flamengo com vitória do Flamengo. Deu pra entender, né? O Bruno Henrique fazendo muita diferença. E o Arrascaeta fazendo uma jogada que há um tempo tava devendo, né? Pro seu torcedor, pra mim, Cara, é gol de craque, velho. Eu vi esse jogo quase todo. O Vitória fez um bom jogo. O Vitória conseguiu jogar contra o Flamengo, mas o Flamengo tem 4, 5 jogadores que são muito diferentes, né? E quando parecia que ia complicar, ele vai no banco e chama o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique é um jogador de mão cheia, né? O Bruno Henrique joga muito pelo lado esquerdo, joga muito como centroavante, se for preciso. O que o Felipe Luiz tem de elenco é algo assim espetacular, espetacular. É um Flamengo que vai brigar muito pelo título brasileiro, mas muito, porque joga a bola, soube controlar ontem, tirou alguns titulares. O Flamengo tinha jogado na quinta, né? Quinta-feira, 9h30 da noite, na Venezuela. Na Venezuela, foi direto para Bahia. Foi direto para Salvador, isso aí. Então, assim, é um Flamengo que sobra. É um Flamengo muito bom. Soube controlar ontem o jogo, fez 1-0, toma um empate, dá a impressão de que não vai conseguir a vitória. E aí você chama do banco o Bruno Henrique e ele faz um gol do centroavante. Melhorou um pouco a atuação, porque o que a gente falou, né, em relação à estreia na Libertadores foi um time que assim, ficou devendo bastante em termos de intensidade. Muitos colocaram ou atrelaram o desempenho em relação a... Eu vou colocar a palavra soberba aqui, mas entendam, né? Aquele famoso, a gente consegue resolver a hora que a gente quiser. Foram muitos torcedores que falaram esse tipo de situação ontem. E claro que a gente tem que colocar também que o calendário ele é apertado, vai ter jogo que você vai ter que só vencer, independente se vai jogar bem ou não. Torcedor do Flamengo, por muitas vezes, não tem paciência, mas dá pra dizer que ontem foi uma vitória justa para uma segunda rodada de Brasileiro? Não, total. O Flamengo ontem não jogou se o Flamengo não ganha o jogo ontem, seria, em termos de desempenho, injusto. Um jogo muito bom no Flamengo. Com 10 minutos já poderia estar uns 2. O time tem 2 chances muito claras, o time controlou. É claro que a volta de jogadores de Arrascaeta e Gerson, por exemplo, eles dão uma outra configuração pensando no jogo da Libertadores, que era um time mais vertical, um time mais agudo, não tinha muita gente pra pensar o jogo. E não jogou bem a Libertadores, né? Mano, tem que se ligar porque o Flamengo não vai jogar aquele futebol perfeito todos os jogos, mano. Não vai jogar todos os jogos. Mas venceu, o que importa é os 3 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui nos palmeirenses também, os antes, né, loucos aí com essa vitória do Flamengo. Os caras já estão com medo quando enfrentarem o time do Flamengo, né? Mas o Flamengo foi bem. O Flamengo foi bem, 2-1. Ganhou o jogo, garantiu aí. Tá mostrando que não vai ser fácil pra ninguém bater o Flamengo, não. E outra, né? O Vitória jogando em casa e retrancado. E o Flamengo pode esperar isso. Vai jogar em casa, na casa dos caras, os caras vão estar retrancados. Vai jogar no Maracanã, os caras vão estar mais retrancados ainda. Não vai ter jeito. Esse vai ser a retórica do Flamengo aí nesse Campeonato Brasileiro, tá? Assim, em Libertadores também é perigoso acontecer isso, tá? Mas vamos que vamos, cara. Muito obrigado aí, tá? Tô puto com o meu time do Palmeiras, essa que é a verdade. Ganhou, mas, cara, que vitóriazinha, sem vergonha, cara. Meu Deus do céu, cara. Ainda bem que a gente ganhou, né? Porque pior tivesse empatado, porque é pontinho e besta que perde, que não pode perder pra quem quer ser campeão. Pra quem quer ser campeão, time grande, quer ser campeão brasileiro, não pode perder ponto pra time tipo de final de tabela, de meio pra trás, tá? Não pode. O Flamengo não perdeu, mas o Flamengo jogou bem melhor. É a questão que o Vitória encrespou o jogo ali, foi valente, né? Mas o Flamengo fez certo, foi com o jogo do time certo. Então, tipo assim, tem que valorizar. É nítido a tristeza no olhar dos caras, né, mano? É nítido. Vamos ver o palmeirense aqui também, antes do João Guilherme. Flamengo venceu o Vitória, uma vitória que foi importante para os caras que tinham também empatado no primeiro jogo.
contra o Internacional, começaram com o primeiro jogo difícil também, assim como o Palmeiras começou contra o Botafogo. Os jogos foram no mesmo horário, eu não assisti os jogos, mas eu vi os gols depois e, mano, que belo lance, né, com um belo gol ali do Arrascaeta, mostrando que mesmo com a questão física, às vezes um pouco comprometida, não estando 100%, o Arrascaeta, cara, na minha opinião, ele é um dos melhores jogadores do mundo. Só que fisicamente, ele, infelizmente, tem as suas limitações. Eu acho até que ele teria muito mercado dentro da Europa em clubes ali de primeira prateleira, pela qualidade que ele tem. Ele é um jogador com muita qualidade, é um jogador inteligente. Ele é aquele cara que tem qualidade e também é inteligente. Só que a questão física realmente acaba comprometendo um pouco as temporadas que ele faz. E até o Felipe Luiz, entendendo isso, tem uma estratégia diferente para que ele sempre consiga ser aproveitado dentro da equipe do Flamengo, né? O técnico até falou sobre isso na coletiva. Aquele jogador que, se ele tiver fisicamente 100%, ele se torna um jogador muito letal, muito perigoso mesmo, e tem uma categoria absurda, né? Pô, aquele gol meio de biquinho que ele fez ontem, em uma jogada individual, sozinho, faz o gol ali, com um chute perfeito o chute dele. Além disso, o Felipe Luiz na coletiva também falou sobre uma expectativa de retorno do Pedro. Então existe a expectativa para que o Pedro retorne na Libertadores no meio da semana, na quarta-feira. Obviamente que o Felipe Luiz ele não garantiu, ele não cravou isso. Existe a necessidade sim de uma consulta, de uma conversa com o departamento médico para saber sobre as condições do atleta. Mas os torcedores do Flamengo estão muito ansiosos por ver o Pedro de novo. Mano, e o torcedor do Flamengo ansioso para ver o Pedro de volta, mas os caras, os antes, estão com medo do Pedro voltar, tá? Porque se esse Flamengo já tá embalado, né? Mesmo não jogando bem, mas já tá embalado, né? E se o Pedro voltar, esses caras vão tomar chumbo. Esses caras vão tomar chumbo porque o time do Flamengo, todo montadinho na mão do Felipe Luiz, ele vai dar trabalho. Vamos dar uma olhadinha aqui também no que o João Guilherme falou sobre, né, essa vitória do Flamengo, que lembrou, né, o de 2019. Vamos dar uma olhadinha aqui. E a vitória hoje do Flamengo por 2-1 no Barradão, que aconteceu no finalzinho do jogo, ela teve um sabor especial para a nação rubro-negra, para quem entende o Flamengo, para quem é Flamengo, porque ela teve um toque de nostalgia. A vitória parecia uma vitória de 2019. Por quê? Porque quem decidiu foram caras que estão na história do Flamengo, mas que continuam fazendo história no Flamengo e que vão se tornando cada vez maiores. O gol da virada foi desse impressionante Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele é impressionante. Ele é um fenômeno, cara. Ele é um fenômeno. Eu disse na narração, um dos maiores jogadores da história do Flamengo, porque Bruno Henrique é. E o Arrascaeta também. No meu 11 de todos os tempos do Flamengo, escala aí, Guilherme, 11 jogadores da história do Flamengo. Bruno Henrique e Arrascaeta estavam lá. É uma missão difícil, hein? Porque tem gente pra caramba, mas eu acho que esses caras merecem estar ali. Eles são imensos na história do Flamengo e eles continuam fazendo coisas. Eles estão aí participando, ganharam Copa do Brasil no ano passado, já ganharam títulos agora nessa fase de 2025, ganharam o Carioca, ganharam a Supercopa do Brasil e estão aí ajudando a equipe que tem possibilidade de ganhar outros títulos nesse ano. Então foi uma vitória que deixa a chama de 2019 acesa, porque grandes protagonistas de 2019 decidiram hoje o jogo. Uma vitória difícil para dar moral, não é fácil enfrentar o Vitória aqui não, é complicado. E que traz uma esperança de que esses caras remanescentes da época de ouro do Flamengo recente possam de novo fazer diferença. E um detalhe, o elenco do Flamengo de hoje, ele é muito, mas ele é muito, mas muito melhor do que o de 2019. Pessoal, e aí, vocês concordam com o João Guilherme? O elenco do Flamengo hoje é melhor do que o elenco de 2019?
né? Vocês acham que esse elenco é muito melhor do que o de 2019, né? Ou é melhor do que o de 2019? Lembrou, né, o de 2019, esse jogo de ontem, essa vitória do time do Flamengo, né, com essa dupla, Arrascaeta, Bruno Henrique decidindo, né? A mídia tá se batendo muito no Flamengo, porque o Flamengo não tá conseguindo jogar, né, aquele futebol vistoso. Mas a gente tem que entender que o Flamengo ele foi jogar, né, contra o Tajeres. Por mais que seja um time fraco, mas tem uma altitude que acaba com o jogador, destrói o jogador. Os caras já vieram direto para jogar contra o Vitória, já vem cansado, exausto, já é outra. Imagina aí, você já tá numa altitude, você já sai, vem para um canto que não tem altitude. Isso o seu metabolismo, o seu corpo ele sente um pouco, né? E mesmo assim os caras conseguem a vitória. Por mais que não jogue bem, mas consegue vitória. Tem time aí que tá jogando bem e não consegue vencer, né? Às vezes tem time aí que para vencer tem que ter uma ajuda, né? Então é isso, Flamengo sem ajuda, mas tá vencendo. Então é isso, os caras têm que ter paciência. Mas e aí, o que vocês acharam de tudo que foi falado aqui no vídeo, né? Comenta aqui embaixo a sua opinião, o que vocês acharam aí também do jogo de ontem. Comenta aqui também, queremos saber a sua opinião. E se você quer ficar por dentro de tudo, de todas as informações do Mengão, quer ser os primeiros a ser notificados assim que sair a notícia do Mengão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, que assim que sair um vídeo novo vocês serão recomendados, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!